Beleza, então, pessoal. Bom, então vamos lá. Hoje o nosso treinamento aqui, né, o nosso encontro é para falar de um dos ambientes de programação de CLP da HI Entra, Tecnologia. entra. Tá aberto. E, pessoal, Opa aí, se deu. vocês conseguirem desativar o microfone, por gentileza. Beleza. Bom, então o nosso encontro aqui é para a gente falar sobre o SPDSW, que é um software de programação da HI Tecnologia, beleza? E a gente vai explanar algumas características dele e até fazer alguns exemplos práticos e conceituar algumas nomenclaturas, enfim. A gente vai fazer um geralzão aqui por esse software. Estamos iniciando aí nossa série de treinamentos aí de alguns softwares, produtos aí da HI Tecnologia. Legal? Então vamos dar início aqui à nossa apresentação do SPDSW, que basicamente uma sigla para Sistema para Programação, Documentação e Supervisão em Plataforma Windows, ok? Então, algumas das características desse ambiente é a linguagem Ladder, né? A linguagem Ladder é uma linguagem visual, tá? Ele possui um servidor de comunicação integrado ao ambiente, que vai permitir, né, justamente esse link para se conectar ao equipamento e conseguir fazer essa programação, uma nova atualização de firmware, né, recursos para carga de firmware, tudo isso está embarcado nesse software. Eu consigo fazer depuração, né, que é basicamente eu desenvolvo um programinha e depois eu consigo simular isso de uma maneira online. Né, eu vou testando e validando para ver se a lógica que eu fiz foi implementada de uma maneira correta ou não, ok? Esse ambiente ele é gratuito e 100% em português. Ele tem um help numa página HTML integrado, tá? Então, só como para vocês saberem, não para cada objeto que eu tenha dentro do meu projetinho de aplicação, eu consigo acessar com um comando de acesso rápido o help do bloco, né? Então eu consigo ler o que eu preciso passar de parâmetros para um respectivo bloco, né? O que eu preciso definir como parâmetro, quem vai ser entrada, quem vai ser saída, legal? Então tem esse help, essa ajuda integrada que a gente consegue habilitar rapidamente, beleza? Então eu gosto sempre de informar para o pessoal onde basicamente a gente vai encontrar o apoio, né? Onde a gente vai encontrar os materiais necessários para a gente conseguir trabalhar, né? E eventualmente surgir uma dúvida, eu consigo buscar alguma informação, alguma coisa do tipo, né? Nesse sentido. Então, primeiramente, assim, onde a gente tem bastante conteúdo sobre o SPDSW é na própria página do SPDSW, que está lá no site da HI Tecnologia. Eu vou mostrar aqui na prática, ó, eu já deixei o link facinho para a gente clicar aqui e eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu estou na página do SPDSW, no site da HI Tecnologia, e aqui tem algumas informações relevantes sobre o software. E aqui no final, né, eu rolei a página aqui para o final, e aqui a gente chegou nesse conteúdos associados a este produto. Então aqui a gente tem uma série de links, de botões, que vai direcionar a gente para vários conteúdos. Então, por exemplo, atividades de treinamento, né, tem manuais online do próprio SPDSW, eu consigo fazer download de um material de treinamento. Isso aqui é bem bacana, é basicamente o que a gente disponibiliza no mesmo curso, né, que a gente ministra, que o time de engenharia da HI Tecnologia ministra nos cursos presenciais, né, que a gente faz aqui em Campinas mesmo. Então é o mesmo material que a gente aplica em sala de aula, tá? Tem notas de aplicação, a própria nota de software, programas de exemplo, né? Vamos clicar um aqui para vocês verem, ó. Então tem lá, ó, desde a introdução aos elementos, tem bastante coisinha, tá, pessoal? Então eu gosto sempre de orientar nesse sentido, aonde a gente vai buscar as documentações, ok? Então na própria página do SPDSW a gente vai encontrar algumas informações, ok? Deixa eu
Agora sim. Então algumas informações na própria página do SPDSW, que ele vai direcionar para outros links. E também a página de suporte técnico também no site da HI, ok? Eu deixei o link aqui, eu vou mostrar para vocês. Então aqui você tem também um direcionamento para os manuais online, fórum de dúvidas, isso é bem bacana, FAQ, né, que são as dúvidas mais frequentes, e aqui tem algumas informações, né, você pode criar um ticket, né, para entrar em contato com a gente, preencher, enfim, é o canal de suporte técnico, beleza? Então essa é uma outra maneira de buscar ajuda também, ok? Então vamos lá. Bom, então voltando a falar um pouquinho das características do SPDSW, eu preciso falar da compatibilidade que esse software tem. Então, esse software, né, o que eu vou fazer a demonstração hoje, ele é compatível com os equipamentos da HI Tecnologia que são da família G3S ou famílias inferiores. Então aqui eu até coloquei como exemplo, né, o ZAP 500, que foi um dos pioneiros da HI, década de ano de 2000 para frente, né, bem no comecinho de 2000. ZAP 900 também, esse aqui foi um dos carros-chefes da HI, bem espalhado pelo Brasil inteiro. Então esse aqui seria uma família inferior ao G3S, né, os kits de treinamento, o P7C, o Rion, ok? Então esse software ele é compatível com os CLPs da HI da família G3S ou inferiores, beleza? Essa é uma observação para a gente fazer. Legal, então sem mais delongas aí, eu vou fazer a apresentação do ambiente, ok? Essa aqui é a carinha dele, ok? Então, por exemplo, a gente consegue, né, conectado com o equipamento, eu consigo obter aqui qual é a informação de qual é o modelo daquele controlador que eu estou conectado, o nome do programa que está carregado, a versão de firmware que está carregada dentro do equipamento, qual que é o servidor que eu estou utilizando para acessar aquele meu equipamento, né? Se eu estou fazendo uma comunicação serial com o equipamento ou se eu estou fazendo uma comunicação Ethernet com o equipamento, né? Obviamente, tudo depende do modelo do controlador, ok? E também aqui eu tenho até o status para saber se a conexão está estabelecida ou não. Legal? Então, vamos sair um pouquinho aqui da apresentação e vamos na prática, né? Tem muito o que enrolar aqui. Bom, eu já... Só permitir aqui. Opa, seja bem-vindo aí, pessoal, que está entrando agora. Bom, pessoal, então aqui, ó, é o seguinte. Eu vou passar um macete aqui que a gente faz, né? Como o software, ele utiliza recursos de comunicação do PC, né? Ele consome os recursos periféricos do PC, como, por exemplo, placas de rede, Ethernet, ou então placas de comunicação serial. Então é bem importante que a gente sempre que possível execute esse software como administrador, ok? Com o intuito de evitar problema com permissão do Windows, né? O software funcionando parcialmente, ok? Justamente porque ele acaba consumindo recursos de comunicação, então pode ter problema com firewall, né? Então, mas nada impede de eu vir aqui, ó, e clicar 2 vezes ali e abrir o meu software, ok? Mas na prática a gente, de vez em quando acontece em algumas empresas, né, onde tem restrição, né, às vezes tem algum probleminha, tem vários usuários do Windows dentro daquela máquina, então às vezes não funciona direito. Então, estou com um problema de utilização do software, de qualquer software da HI, a nossa recomendação, né, uma boa prática, é sempre executar como administrador, ok? Então, legal. Bom, aqui, pessoal, eu não vou ficar mostrando muito, assim, por detalhe, né, como criar um projetinho, como fazer as coisas, né, eu já deixei meio que pronto isso, eu vou só fazer uma geral aqui, um pouco por cima, né. Então, a gente pode, por exemplo, criar um novo projeto, abrir um projeto, eliminar um projeto já existente, posso mexer nas configurações aqui do meu ambiente, né. Olha lá, como eu não tenho nenhum controlador conectado, ele ainda mostra-se com algumas limitações, né? Obviamente porque eu não tenho nada ali conectado, né? Então posso configurar meu driver, né? Posso buscar auxílio, ok? Então, legal.
eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar com o meu equipamento, ok? Ele está com um programinha carregado, eu vou até excluir aqui, ó. Olha lá, então eu dei um comando aqui para excluir o programa, ok? Então ele está limpo. Olha lá, ele está igual aquele nosso slide lá da apresentação aqui. Então eu tenho a informação lá do modelo do meu equipamento, se ele está com programa ou não, a versão de firmware, qual é o recurso do PC que eu estou utilizando para comunicar. Olha lá, via serial, tá lá, ó, com 5, a velocidade e as outras informações. O equipamento está conectado, né? Beleza? Bom, pessoal, por enquanto, alguém tem alguma dúvida, algum detalhe que quer que eu mostre antes da gente prosseguir? Fiquem à vontade aí para falar, quiser mandar alguma informação aqui no chat, beleza? Tranquilo, então eu vou prosseguir aqui, qualquer coisa pode chamar aí. Beleza, então essa aqui é a apresentação do software. Igual eu falei, eu não vou entrar muito em detalhe específico de como fazer as coisas, até porque a ideia aqui é a gente passar um treinamento inicial e orientar vocês, igual eu mencionei aqui antes, a buscar esses materiais, né? A gente tem muita coisa pronta, então é isso que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá. Antes de eu iniciar a apresentação e os programas de exemplo, eu quero conceituar alguns tipos de dados que a gente tem no nosso CLP, ok? Então vou começar pelos recursos físicos, né, os recursos periféricos do nosso PLC, que seriam os I/Os, né, tanto as entradas quanto as saídas, ok? Então vamos falar aqui inicialmente dos periféricos digitais do nosso CLP, ok? Então vamos começar aqui com as entradas e as saídas digitais. Sempre que a gente estiver trabalhando com esses recursos de I/O digital, seja entrada ou saída, elas vão ter sempre uma letra, que é o que a gente chama de operando, né? Então, por exemplo, todas as minhas entradas digitais dentro do meu programa ladder, sempre elas estarão referenciadas com I alguma coisa. Por exemplo, I0, I1, I2, I10, I20 e por aí vai, ok? Então o I representa as entradas digitais, o O, né, output, vem das saídas digitais, ok? Então esses são os operandos digitais que a gente tem, ok? Os operandos que a gente tem para trabalhar com os periféricos analógicos são os seguintes. Então, para as entradas analógicas, eu tenho o operando e para a saída analógica eu tenho o operando S, ok? Essas são as convenções do CLP-DHI. Legal. Então, aqui eu coloquei algum exemplo, né, só para a gente relembrar, né, um exemplo de uma entrada digital, ok? Todas as entradas digitais do CLP-DHI, do CLP-DHI Tecnologia, são do tipo PNP. Isso significa que eu vou acionar essa minha saída jogando um nível de tensão positivo, ok? Esse nível de tensão ele deve ser superior a 10 volts, ok? E inferior a 30 volts, ok? Se eu jogar uma tensão maior do que 30, pode ser que eu danifique os componentes, né, do meu circuito eletrônico ali, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de uma chave, por exemplo, né? Poderia ser um fim de curso, de um curso de motor, enfim, alguma coisa do tipo, né? Então se eu simplesmente fechar essa chave, eu vou estar polarizando com os 24 volts, né, por exemplo, né, padrãozão da indústria. Ou então se eu tiver com um sensor óptico, um sensor capacitivo, e de tal maneira que quando ele atuar, ele vai jogar aquele nível de tensão positiva na minha respectiva entrada, ok? E também tem a minha referência aqui sendo conectada justamente para para fechar esse circuito. Legal. Um exemplinho aqui de utilização da saída digital, ok? Então, para utilizar uma saída digital, eu preciso de uma fonte que vai ser a minha referência, ok? E essa referência, ela vai lá para o CLP, de tal maneira que o nível de tensão que eu alimento nessa minha referência é o nível de tensão que eu vou ter na minha saída no momento em que eu aciono isso via o programa ladder.
Então, se eu estiver controlando uma solenoide de 12 volts, por exemplo, eu tenho que alimentar a minha referência com 12 volts. Então é como se fosse uma chave interna aqui, né? Quando eu aciono a minha saída, ele fecha o contato aqui entre a referência e a minha saída, a minha respectiva saída digital, ok? Então esse range de referência pode ir de 10 a 30 volts, ok? Então se eu quiser acionar um relé de 24 volts, eu tenho que injetar uma tensão de 24 volts aqui na minha referência. Se for uma solenoide de 12, eu alimento com 12 e assim por diante, ok? Aqui um exemplo de uma entrada analógica, legal? Então, a maioria das vezes a gente sempre se depara com um transmissor a 2 fios, que é o exemplo de ligação, né? Eu não vou ficar entrando muito no mérito, porque é bem simples, né? Conexão elétrica, transmissor a 3 fios e 4 fios. No fim das contas eu estou mandando um sinal lá para o meu CLP, ok? Então tá aqui, esse é um exemplo de uma saída analógica, legal? Então para saída analógica eu também necessito de uma tensão de referência, perdão, então eu também necessito de uma tensão de referência para justamente eu alimentar o circuito interno do meu CLP e conseguir variar a minha saída analógica aqui e fornecer a minha respectiva corrente ou então a minha tensão na minha carga. Beleza, pessoal? Acho que aqui é simples, não sei se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar aí que a gente vai verificar, ok? Então a gente falou dos periféricos do CLP, então a gente... Oi, pode falar, Marcos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente estava fazendo um projeto aqui, eu precisava injetar um sinal de um encoder e eu tinha um gerador de função, só que ele tinha uma alimentação separada. Eu fiquei na dúvida, porque no kit aqui você tem a entrada de alimentação, né? Certo. Positiva e negativa da própria fonte. No caso, se eu usar essa alimentação nos pinos de entrada aqui, de alimentação, eu vou ter que, todos os meus periféricos vai ter que trabalhar em cima dessa alimentação que eu estou trabalhando aqui. Eu não posso injetar um sinal separado, né? Isso, exatamente. Você tem que deixar tudo na mesma referência que a gente fala, né? Porque imagina só, imagina que eu estou lendo, por exemplo, aqui um sensor analógico, né? Se eu não tiver, por exemplo, essa referência negativa, não adianta eu só jogar um sinal positivo lá, né? Uma corrente de 4 a 20 mA, porque eu não vou ter o looping fechado, né? Não vai ter a circulação de corrente. Então, seja um recurso de entrada, seja um recurso de saída, é importante eu sempre me preocupar com a referência. Tá? Por exemplo, sempre que a gente trabalhar com entrada, seja digital ou seja analógica, sempre a entrada ela vai precisar de uma referência negativa, ok? Porque o sinal sempre vai ser positivo. Então, positivo é o meu sinal e a minha referência é negativa. Agora, sempre que eu trabalhar com saídas, né, seja digital ou seja analógica, eu tenho que entrar tanto com o meu sinal, de referência de positivo e o negativo, porque tem um circuito interno aqui, né, na placa. Então, para fechar o looping também, né, ter uma referência. Então, é importante sempre observar essas referências, ok, Marcos? Então, é importante sim, tá? Então, para funcionar certinho aí, precisa das referências, ok? Ok. Beleza. Bom, então a gente viu aí conceituou os periféricos do CLP e também um pouquinho, né, do esquema de ligação, né? Agora vamos falar também nessa linha de tipos de dados. Agora são dados internos do CLP, né? São memórias, ok? Então a gente tem memórias variáveis do tipo lógica, certo? Que seria 0 ou 1, variáveis booleanas, teriam variáveis inteiras, né? Ou seja, são variáveis que possuem um range de valores, né? Ela tem uma magnitude. Então ele pode assumir ali, por exemplo, um valor de 0 a 100%, por exemplo, né? Seria uma variável inteira. E também a gente tem as variáveis reais, que seriam variáveis em ponto flutuante. O que é isso? São variáveis com casas decimais, ok? Então imagine que eu vou ler uma temperatura. 23 graus, 23,65 graus. Né? Esse vírgula 65, né,
a gente só consegue obter esses valores dentro do CLP trabalhando com variáveis reais, ok? Então, o que a gente tem de contatos lógicos no CLP são os operandos com a letra R. As variáveis inteiras, né, nós temos dois tipos, são as variáveis M e as variáveis L, ok? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma, tá? E as variáveis reais são as memórias do tipo D, ok? E aí, para acompanhar essas variáveis inteiras e as reais, a gente também tem algumas constantes, ok? Então a constante real seria o Q e as constantes inteiras seria o K e o Y, beleza? Não precisa ficar falando isso, né? Que o objetivo não é decorar isso, né? Mas falar que tem e a gente explicar um pouquinho. Legal. Então aqui, pessoal, vamos mencionar um pouquinho sobre o contato do tipo R, o contato auxiliar. Então, esse contato, igual eu falei, ele é um contato lógico, né, uma variável lógica, sendo assim, ele assume apenas dois estados. Ou ele está desligado, o valor 0, ou ele está ligado. Né? Imagine que vamos pegar um exemplo de um interruptor para acender uma lâmpada. Né? Você tem duas posições ali, ou você desliga ou você liga. É o caso do exemplo que eu fiz aqui. Tá? Eu coloquei alguns contatos aqui, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, algumas bobinas. Tá? Esse aqui é um exemplo prático da programação ladder, lá no SPDSW. E aí eu coloquei, ó, por exemplo, ó, operando R15, R20, né, R1, R50, beleza? Então esses são os contatos do tipo lógico. Aqui eu coloquei um exemplinho das variáveis inteiras, M, ok? A variável M, ela é uma variável inteira com sinal de 16 bits, ok? Sendo assim, como ela é de 16 bits, ela permite a gente, e como ela é com sinal, uma variável com sinal e de 16 bits, ela permite que a gente utilize valores de menos 32.768 até mais 32.767. Então tem todo esse range para a gente trabalhar em uma variável do tipo M, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos práticos. Por exemplo, eu estou movendo um valor de uma constante para uma memória M10. Aqui no meio eu estou fazendo um bloquinho de multiplicação, né? Olha lá, eu coloquei aqui como exemplo. Ó, então eu estou multiplicando a variável M15, né? O conteúdo da variável M15, eu multipliquei pela constante K5, e eu estou atribuindo o resultado em M16, ok? Então a sintaxe seria basicamente a seguinte: A multiplicado por B é igual a C, ok? Então tá aqui. E aqui um bloquinho de adição, um bloquinho de soma, ok? Eu estou trabalhando, por exemplo, aqui com o operando M256, somando com M257 e atribuindo o resultado em M2000, ok? Mesma sintaxe, A mais B é igual a C, ok? Esse é o tipo M. Aqui é o tipo L. A única diferença é que ela é long, né? Então, como ela é do tipo long, é basicamente duas variáveis de 16 bits juntas. Então a gente tem lá 32 bits, ok? Então, nessa variável, a gente tem um range bem maior, que eu posso trabalhar com valores numéricos de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões, ok? Então, se eu precisasse fazer, por exemplo, imagine que a minha aplicação ladder precisa fazer um contador de peças. Sai, por exemplo, uma peça, sei lá, 30 peças por segundo, né? Então, eu precisaria de um contador bem grande, né? Uma variável bem grande, justamente para colocar todos esses valores, né? Imagina eu somando 30 ali a cada segundo em uma variável. Então ela tem que ter um range bastante grande. Então, uma aplicação legal para a gente trabalhar com uma variável do tipo L seria fazer um contador, né, utilizando essa variável, que eu posso ir até 2 bilhões, por exemplo. Legal? Então aqui eu coloquei um exemplinho, né? Estou movendo também uma constante inteira longa para variável long, L10. Aqui eu estou fazendo uma comparação, né? Se a né, seria basicamente o seguinte, ó, se a variável L50 for menor ou igual a constante Y10, eu habilito a minha saída, ok?
Aqui eu tenho um bloquinho de divisão, né? A dividido por B é igual a C. Então eu estou dividindo o conteúdo da variável L23 para a variável L20. Eu divido, né, esse conteúdo por esse e atribuo no último parâmetro, em L25. Legal? E aqui para a gente concluir é a variável do tipo D. É uma variável real com sinal. Eu acho que eu acabei não explicando aqui. Quando eu menciono que é com sinal, o que seria isso? É que eu possuo valores negativos também. Então, se eu pegasse uma variável sem sinal, ela iria somente os valores positivos. Mas como as variáveis são do tipo com sinal, significa que eu tenho tantos valores, significa que eu posso armazenar tanto valores positivos quanto negativos. Legal? Esse é o significado de com sinal. Então aqui a gente tem uma variável real, ou seja, ela é do tipo float, casas decimais. Ela é uma variável de 32 bits com sinal. E o range dela aqui, pessoal, ela é um pouquinho diferente porque tem uma norma por trás dessa variável, ok? Existe uma norma internacional que justamente trata um número tão grande quanto esse, tá? Então isso aqui é um número gigantesco, tá? E são 32 bits, cada bit ele utiliza de alguma maneira. Só por curiosidade, é basicamente desses 32 bits, 1 bit é para identificar o sinal, 25 para identificar a minha mantissa, né, do valor, e 7 desses bits são para identificar o expoente, ok? Então uma variável com mantissa e expoente, tá? Se alguém não estiver entendendo isso daí, é matemática, beleza, pessoal? Então é matemática, tá? É uma norma por trás disso. No fim das contas, o que a gente precisa saber é que é uma variável com casas decimais e que ela possui tanto valores negativos quanto positivos, beleza? Tranquilo. Legal, então eu acho que vamos parar de falar um pouquinho e vou apresentar aqui alguns exercícios, né? Vamos trabalhar em cima de alguns exercícios aqui, legal? Então, o nosso primeiro exemplo aqui, o nosso primeiro exercício é a gente fazer um comando básico de um contador. Por exemplo, tá? Um comando básico de um contador. Então aqui eu tô com o esquemático elétrico, né? Com o nosso diagrama elétrico aqui, onde eu tenho então aqui eu tenho uma chave normalmente aberta, por exemplo, né? E essa minha chave eu vou acionar a minha bobina, né, do meu contador, ok? Então esse é o nosso esquema elétrico. E aí a ideia é a gente pegar esse diagrama e passar isso para ser trabalhado com o CLP, ok? Então aqui seria o exemplo de ligação lá no CLP, ok? Então eu tenho a minha entrada e a minha saída, de tal forma que a minha saída eu vou atuar na minha bobina, ok? E a minha entrada eu vou monitorar essa chave aqui. Então se eu habilitar a minha chave, eu vou polarizar a minha entrada com os 24 volts, meu CLP vai processar essa informação, né? Vai ler, vai falar, opa, a chave foi fechada, então habilita a minha saída. E aí por consequência eu vou habilitar a minha saída e vou polarizar a minha bobina, ok? Então aqui eu deixei fácil aqui os nossos operandos. Então agora a gente vai lá para o SPDSW, criar um projetinho do zero e desenvolver a resolução desse problema utilizando esses operandos, ok? Eu já deixei traduzido aqui, ok? Eu arbitrei alguns operandos para a gente trabalhar, legal? Alguém tem alguma dúvida desse exemplo, desse exercício que a gente vai trabalhar agora? Que agora eu vou lá para o ladder para a gente fazer isso, implementar. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu já estou com o SPDSW aberto, né? Eu estou com a conexão estabelecida aqui no meu CLP. E eu vou abrir um projetinho que eu já criei. Olha lá, já defini que o meu projeto pertence ao controlador ZAP, que é justamente o que eu tenho aqui, né? Olha lá,
tem algumas informações dele, ó, 8 entradas, 8 saídas, PNP, encoder, né? Aqui a gente tem as informações, tá lá, os canais, ok? Legal. Então, vou lá pro meu editor ladder. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente já está dentro da área de trabalho onde todos os projetos são desenvolvidos no SPDSW. Então, toda a lógica, toda a sintaxe, toda essa lógica de programação, ela é feita aqui no editor ladder, ok? Então, antes da gente de eu mostrar aqui os blocos, né, o que a gente tem aqui, o que a gente encontra, eu vou comentar sobre como funciona, como que o CLP ele entende o código que está aqui. Basicamente é o seguinte: todo o programa de aplicação, quando o CLP começa a executar aquele programa que eu carreguei, a minha lógica, ele sempre vai começar da linha 0 para a coluna 0, ok? Então esse seria o início, onde ele vai começar o ciclo de scan e ele vai varrer o meu programa, todas as linhas do meu código, até ele chegar no delimitador, que seria o nosso bloquinho end, tá? Então todo o programa do CLP, ele fica em um loop infinito, certo? Dentro dessa delimitação aqui, dentro da linha 0, coluna 0, até o bloco end. Então se eu tiver, por exemplo, acho que um dos nossos maiores programas tem 10.000 linhas, por exemplo. Então ele vai varrer da linha 0, coluna 0, até a linha 1.000, 10.000 que seja, por exemplo, né? Aonde tiver o bloquinho end, ok? Então ele fica nesse loop infinito. Bateu no bloco end, volta para o início e fica varrendo isso. É o que a gente chama de ciclo de scan, ok? Esse ciclo de scan demora alguns milissegundos, né? Em alguns casos até microsegundos. É extremamente rápido, ok? Beleza. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre os elementos dessa nossa área de edição ladder. Então nós temos elementos básicos, que seria, por exemplo, conexões horizontais, né? Conexão vertical, contato normalmente aberto, contato normalmente fechado, as bobinas, né, os relés, tem bloquinho temporizador, flip-flop, enfim, né, contador. Então tem alguns elementos aqui para a gente já trabalhar, elementos básicos. Eu tenho elementos de movimentação, ok? Imagine que eu vou atribuir um valor de uma entrada digital, eu preciso atribuir em uma memória do meu CLP. Então é através dos blocos de movimentação que eu vou fazer isso. Eu faço um bloquinho de move, ok? E aí tem várias variações aqui. Legal? Blocos, elementos matemáticos. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Aqui raiz quadrada, logarítmico, elevado, né? Exponenciação e por aí vai. Lógica AND, OR, né? XOR, deslocamento de bits, né? Esse aqui é o shift, né? Shift left, shift right, né? Então eu posso trabalhar com bits diretamente, beleza, pessoal? Eletrônica digital. Blocos, elementos de comparação. Então eu posso comparar se, por exemplo, uma variável é igual a uma constante, por exemplo, né? Ou é diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Legal? Aqui seria fluxo. Esse fluxo aqui é basicamente eu consigo criar rotinas, né? Imagine que para eu não ficar enchendo o meu programa de coisas, né? de muitas lógicas, muitas funções, eu consigo dividir isso por funções, né? Então seria o nosso bloco de lógica. Então eu quero fazer a leitura do meu relógio calendário. Então eu posso dividir, né? Não precisa estar lá no programa principal. Eu posso colocar fora do meu programa principal, coloco toda a minha função dentro do meu bloquinho de lógica, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. Então, tudo que tiver executado aqui dentro, eu posso chamar através de uma única linha, né? Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, lá no meu programa principal, eu chamo aquela minha rotina T0
e aí ele vai automaticamente direcionar para essa área que está delimitada entre o início e o fim. Então é uma ferramenta também bem bacana. A gente consegue dividir isso por blocos de lógica, que a gente chama, ok? Relé mestre, né? Enfim, é bem legal. É basicamente para separar funções, né? Fazer rotinas e tudo mais. Aqui em especiais é basicamente trabalhar com bloco PID, esse bloco de controle padrão, que basicamente eu consigo fazer muitas coisas com ele, tá? É válido sempre olhar a documentação. Inclusive, falando de documentação, eu falei lá no início daquele bloco HTML, aquele help integrado, né? Então vou mostrar aqui, ó. Então, para qualquer elemento que a gente colocou no nosso programa ladder, puxa vida, eu tô com dúvida de como eu utilizo esse bloco. Coloco o cursor em cima dele e no meu teclado eu aperto Ctrl H. Pressionando Ctrl H, automaticamente ele vai abrir uma página HTML, tá? Não é uma página web, é uma página que está buscando o diretório do seu PC, porque esse manual online ele também é instalado quando você baixa o software, tá? Então quando a gente baixa o SPDSW, nativamente vem essas informações aqui desse manual. Legal? Então olha lá, ele explica tudo sobre o bloco, desde a entrada do bloco, a saída do bloco, as funções que eu consigo trabalhar nesse bloco, ok? Olha lá, leitura do relógio calendário, funções adicionais. Então é bem bacana, pessoal. Todos os elementos ladder, ele tem um help integrado. Olha lá, o bloco de lógica, ele explica. Então é bem bacana, é extremamente válido. Ó, um contato, olha lá, Ctrl H, contato NA. Então todos os operandos, eles têm uma documentação bem completinha a respeito. Legal? Consigo navegar aqui, né? Também uma vez dentro do manual online eu posso navegar lá, entender o SPDSW, ó, características do ambiente, ó. Bem bacana, ó, explica. Então, pessoal, é válido sempre estar verificando os manuais, tudo que a gente tem de documentação. Beleza. Vou fechar aqui, tirar o nosso bloquinho. E aqui, acho que só para completar, um hardware, ó, gerador de frequência, né? Imagina se eu quero gerar uma frequência, step motor, né? Servomotor, né? Motor de passo, contador, o encoder. Então aqui estão os elementos para trabalhar com esse hardware, beleza? Então eu falei bastante aqui até sobre os elementos básicos do SPDSW. Vamos voltar então aqui, ó. Então esse é o nosso objetivo, ok? Então é fazer um comando básico de um contador, e aqui já estão os operandos que a gente vai utilizar. Legal? Então vamos praticar esse exercício aqui. Bom, qual que é a ideia aqui? Então eu vou ter que monitorar uma chave, uma entrada digital do tipo lógica, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um contato do tipo normalmente aberto. Legal? E esse contato normalmente aberto, ele vai ser referenciado pela I0. Legal? Então eu vou colocar aqui I0. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha entrada digital associada a este contato. Então eu vou carregar isso para dentro do CLP para mostrar, fazer alguns testes, né? Olha lá, aqui a gente está no depurador, tá, pessoal? Então eu carreguei esse programa dentro do CLP e ele já está rodando, né? Está sendo efetuados os ciclos de scan, né? Ele está varrendo do início ao fim, muito rápido, ok? Eu estou com um kit de treinamento aqui na minha mesa, o que facilita muito o desenvolvimento, depuração dos programas. Então é bem bacana, é bem importante às vezes ter um kit de treinamento, ou então que seja um próprio CLP dedicado para desenvolvimento, é bem importante. Então olha lá, ó, eu acionei a minha chave, ó, vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Então eu estou alterando o estado dessa minha chave. Então, como eu referenciei a minha I0 em um contato normalmente aberto, então toda vez que eu injetar 24 volts, ele vai fechar, né? Ele vai inverter o contato, o estado original dele. Então agora eu vou fechar, olha lá, abrir, né? Vou fechar o contato, olha lá. Então eu estou simulando isso online, legal? Então a ideia agora
é acionar minha saída, né? Então igual eu tinha aqui no meu comando, então toda vez que eu acionar a minha saída, eu vou partir aqui o meu contador. Legal? Então o que a gente vai fazer aqui é colocar uma bobina aqui no final. Legal? Então vou lá no meu editor ladder, vou pressionar o cursor aqui no final e vou colocar a minha bobina. Olha lá. E as minhas saídas, lembrando, são sempre as Os de output. E a minha, no caso aqui, é O10. Esqueci de mudar aqui, ó. Mas tranquilo, é O10. Que eu vou fazer um exemplo aqui. Então lá, O10. Beleza? Então é isso. Então toda vez que eu acionar a minha saída, acionar a minha entrada, ele vai inverter o contato. Então se estava aberto, ele vai fechar, vai polarizar a minha bobina e vai acionar minha saída. Vamos carregar isso e vamos testar. Olha lá. Então é isso. Olha lá. Então toda vez que eu aciono a minha saída, toda vez que eu aciono a minha entrada, eu estou, por consequência, por lógica, eu estou acionando a minha saída, eu estou habilitando a minha saída. Aqui no meu kit de treinamento ele tem um LED integrado, um LED aqui na interface que fica fácil, que eu consigo ver o LED acendendo e apagando na medida que eu aciono ou desaciono a minha chave. Legal. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida nesse exercício que a gente implementou aqui? Tá? É algo bem simples mesmo, tá? É o beabá ali, só pra gente dar início aí. Legal, então tranquilo. Então vou sair do depurador, vou abrir o editor ladder e agora aqui eu vou fazer o seguinte, vamos praticar aqui, documentar o meu programa. Tá? Isso aqui eu sempre vejo, o pessoal sempre cai no esquecimento. Isso aqui deveria ser até um crime, brincadeiras à parte, né? Mas é bem importante documentar o nosso programa, né, pessoal? Então é muito comum, sempre nos atendimentos de suporte, a gente vai prestar um suporte para alguém e aquilo, o programa está uma bagunça, não está documentado, então não tem nada de documentação. Então é sempre importante documentar. É extremamente importante, isso aí é quase que obrigatório, né? Então o que a gente vai fazer aqui é isso. Então para documentar, como que eu vou fazer? Eu coloco o cursor em cima da minha linha, da minha área que eu quero documentar, vou clicar aqui com o botão direito, olha lá, insere a documentação. Eu tenho até uma tecla de atalho que eu vou mostrar depois, ó. Então olha lá, insere documentação. Então beleza, olha lá, vamos colocar aqui, ó, exercício 1. Comando básico de um contador. E aqui eu vou exemplificar. Então, por exemplo, ao acionar a I0, habilita vamos por saída, a saída O0. Olha lá, ó. Então beleza. Por mais que seja simples, esse exemplo aqui é simples. Pô, não precisava nem documentar isso, mas é importante, cria um hábito, isso é bem importante, ok? Então a gente documentou a nossa primeira lógica aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, a princípio esse exercício aqui está resolvido, tá? Ele, obviamente, não é um esquema que é feito lá na indústria, né? Não é assim que a gente aciona um contador, esse aqui é um comandinho muito básico mesmo. Tá? Agora, inclusive o próximo exercício, a gente vai criar um contato selo para a gente acionar um contador, que aí sim é o que a gente utiliza lá na prática, né? Então, no exemplo que eu fiz aqui, esse exemplo ele ainda mostra-se bem limitado, porque eu tenho que manter a minha entrada com o nível acionado, né? Olha lá. Então eu tenho que manter a minha entrada acionada para a minha saída ficar acionada. Se eu desligar a minha saída, a minha entrada, a minha saída desliga. Então imagina se eu tivesse lá num painel da máquina e eu só quisesse partir o meu motor só apertando a botoeira, ao invés de ficar segurando a botoeira, né? Não faz sentido eu ficar segurando. Então eu só aperto e o CLP ele vai partir, né? Não precisa, ele já recebeu o comando, ele não precisa ficar com essa entrada toda hora acionada.
Então o que a gente vai fazer aqui é justamente um esquema parecido, só que agora a gente vai fazer um contato selo, né, com um contato selo. Legal? Então, apresentando aqui, esse é o esquema elétrico, ok? A gente tem uma chave de emergência, por exemplo, que ela vai seccionar, ela vai abrir, interromper o funcionamento aqui, né, a energização da minha bobina, legal? E aqui a minha S1 é a minha chave para habilitar, é o start. Né? Então, quando eu habilitar a minha S1, eu vou polarizar, essa aqui é do tipo normalmente fechada, então eu vou polarizar e aí eu vou acionar a minha bobina do meu contador. E aí eu utilizo uma bobina auxiliar, né, um contato auxiliar desse meu contador para fazer o selo. Legal? Então aqui ele está selando, né, ele vai garantir que sempre fique acionado até que S2 seja pressionado. Legal? E aí ele vai seccionar o circuito e vai desenergizar e vai parar tudo. Vai dar um reset. Ok? Então, traduzindo isso para o CLP, que a gente vai implementar isso. Então agora a gente vai monitorar duas entradas digitais e vai habilitar, mas, né, vai tratar essa lógica e vai habilitar uma saída digital para acionar o nosso contador. Legal? Alguém tem alguma dúvida disso daqui que a gente vai implementar agora? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Voltando lá pro SPDSW, vamos fazer isso daqui agora. Fechar o depurador. Legal. Aqui agora eu vou mandar essas linhas lá para baixo. Ó. Posso inserir a linha. Olha lá. Ele foi mandando lá para baixo. Então estamos na linha 6, ó. Estou inserindo linha. Mandei meu bloquinho end, ó, lá para a linha 9. Ok? Eu também consigo remover. Legal. Então beleza, só para dar um espacinho aqui para a gente fazer um exercício 2, tudo no mesmo projetinho. Eu já vou até documentar aqui, ó. F5 e X2, comando básico de um contador com selo. Legal. Então aqui está o título do nosso exemplo. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos dar uma... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual foi os operandos que eu utilizei só para manter o padrão? Ah, legal. Então, I1 e I2. Beleza. Então, pessoal, a nossa lógica vai ficar da seguinte maneira. Então, aproveitando que a gente tinha lá em cima no exercício 1, olha lá, é a mesma ideia. Então, olha lá. Vou colocar... Perdão, eu fui pela tecla de atalho. Vou mostrar aqui de onde eu peguei. Olha lá, o contato normalmente aberto. Qual é a tecla de atalho? Tá lá, ó, entre colchetes. É a letra A do meu teclado. Então eu aperto o A, olha lá, ele já inseriu aqui pra gente um contato normalmente aberto, ok? Se eu apertar o F, ele põe um fechado, olha lá, beleza? Então legal. Então a primeira entrada digital aqui vai ser a nossa I0. I1 aqui, tá? Eu esqueci de mudar aqui também. Então é a I1, tá? Então a I1, I1, ele vai acionar a nossa K1, ok? Já vou aqui para o final. Olha lá. Nosso relé é o B, né? A nossa bobina, o B, lá no final, vai ser a nossa O0. Se eu não me engano, foi isso que eu utilizei aqui, O0, legal. Então tá aqui. Então a princípio que a gente tem igual o exercício anterior. Então a ideia agora é colocar essa chave de emergência ou uma chave de desliga, ok? E fazer o selo. Então a lógica para fazer esse contato, selar, é justamente eu referenciar aqui a minha própria saída. Então olha lá. Aqui, como um contato normalmente aberto, eu referencio a minha própria saída. Legal? Ou seja, o I1 vai ser o start de tudo. Eu vou acionar o I1, ele vai polarizar minha bobina, minha O0, e aí aqui, como eu polarizei aqui, eu acionei, eu habilitei, eu vou fechar esse contato,
porque está referenciado com esse operando. Então aqui, como é normalmente aberto, ele vai fechar, e aí aqui eu vou continuar a lógica. Então olha lá, vou fazer uma conexão vertical, excluir essa linha, apertei um delete, tá pessoal? Ó, delete. E aí aqui eu vou colocar um contato normalmente fechado da I2, ok? Então aqui, ó, é a estrutura básica de um contato selo, né? De um contato do tipo selo. Então vamos testar isso daqui na prática, ó. Carreguei isso para dentro do CLP, inclusive depois eu vou mostrar como que eu carreguei, tá? Eu fui pelas teclas de atalho, por um vício aqui nosso, mas legal. Então vamos testar isso daqui, ó. I1, olha lá, o I1 está acionado, eu já acionei o meu O0, e agora não tem mais a necessidade de eu ficar com o I1 acionado, tá vendo? Porque eu selei, né? Esse é o contato selo, ok? Isso é bem simples, tá pessoal? Um monte de gente já deve conhecer, mas só pra gente fazer o nosso roteiro aqui, eu tô entrando nesses detalhes, beleza? Então aqui eu selei o nosso contato. Então esse aqui é um cenário bem parecido com um painel, né? Imagine que eu tô lá na máquina, eu vou só aperto aquela botoeira verde, eu dou um start na minha máquina, ligo o meu motor, ligo o meu processo, enfim, faço o que eu quiser. E aí agora, independente do estado da entrada I1, olha lá, não vai alterar em nada o funcionamento. Opa, I0 não, I1. Olha lá, de nada vai interferir. Agora, eu só vou conseguir desabilitar essa bobina quando eu acionar a I2. Olha lá. Então eu desliguei tudo. Ok? Então seria basicamente um botão de start e emergência, por exemplo, né? On, start, stop, né? On, off, por aí vai. Liga, desliga. Legal? Então a gente está selando nosso contato aqui, ó. Então imagina que eu fui lá no painel, olha lá, pum, bati na botoeira, ele acionou o meu motor, quero parar, bum, apertei a botoeira vermelhinha, ele desligou tudo. Legal? Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza. Bom, só para complementar, eu vou fazer uma diferença aqui, né? Eu vou fazer o seguinte exercício. Como eu, né, uma mania minha, né, uma boa prática, eu não gosto de sair utilizando os contatos de saída, perdão, os operandos de saída em vários locais do meu programa. Qual que é a estratégia que eu faço? Ao invés de ficar trabalhando em vários locais do meu programa, né, várias linhas de código, eu ter os meus operandos de entradas e saídas referenciados, qual que é uma boa prática que eu recomendo sempre os meus parceiros, né, os clientes a fazerem? É utilizar os contatos do tipo R, ok? Então, uma boa prática que eu gosto é fazer o seguinte: ao invés de utilizar a saída em várias partes do programa, eu utilizo ela em uma única etapa. Fazendo isso daqui, por exemplo, ó, a R0, né? Então aqui é uma variável interna do meu CLP, eu vou acionar a minha O0. Legal? Então aqui, ao invés de acionar a minha O0, eu coloco a minha R0. Ok? Olha lá, R0. Tá vendo? Vamos testar isso aqui na prática? Eu fiz de novo. Show. Vou voltar, agora eu vou voltar. Pera aí. Então aqui, ó, para eu carregar um programa, eu venho aqui, ó, nesse botão. Compila, carrega e depura. Legal? Toda vez que eu clico aqui, ele compilou, carregou no equipamento e abriu o depurador. Então, olha lá, na prática, I1, olha lá, funcionou da mesma forma. Legal? E por que eu utilizo dessa estratégia? Imagine que eu preciso fazer uma manutenção no meu programa e eu preciso trocar. Ao invés de... Imagina que eu estou com algumas saídas digitais do meu CLP sobraram, né, com saídas reservas, e aí, por algum motivo, a minha saída 0, por exemplo, queimou. E o meu processo não pode parar.
Então, em vez de eu mandar aquele equipamento para manutenção, alguma coisa, eu posso entrar lá no meu programa ladder e mudar a saída, né? Pô, eu coloco uma saída de reserva. Então, todo o meu programa já vai estar referenciado com os contatos do tipo R, por exemplo. E aí, em um único local, eu vou ter este contato R acionando a minha saída. Olha como fica fácil de eu fazer uma manutenção. Então, eu só venho aqui, minha O0 queimou. Beleza. Estou no depurador. Então, volto lá e altero. O1. Beleza, ó. Mudei o chicote lá no painel, né? O sinal, a conexão elétrica. E tá lá, ó. Minha máquina não para. Olha lá, o processo está funcionando de boa. Ok? Não parou. Então, uma boa prática é o que eu falo, sempre mapear os nossos recursos digitais, por exemplo, sempre em variáveis do tipo R. Eu sempre gosto de fazer isso, inclusive para as entradas, tá? Eu não tenho o hábito de ficar fazendo isso daqui, ó, referenciando nas lógicas o próprio contato R. Como que eu faria nesse caso aqui, por exemplo? Aproveitar que eu já falei, vamos mostrar. Então eu faria o seguinte, ó. Eu faria a seguinte lógica, ó. O AI0, eu mapeio isso, eu chamo de mapear no R10, por exemplo, e o o I2 eu vou mapear na R11, ok? Então aqui eu mapeei a minha entrada e a minha saída. Olha que legal aqui o meu programinha, que eu vou alterar para R10, para R11, R11, olha lá. Olha lá, funcionando da mesma forma, ok? Esse mapeou nesse, esse está referenciado lá em cima, olha lá, vai fechar, ó, mesma coisa, ele fechou, a lógica é a mesma, legal? Só que isso aqui é uma boa prática. Então eu deixo uma área do meu programa, do meu projetinho, sempre documentada com as minhas... Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Mapeamento, e aqui, por exemplo, seria um mapeamento digitais. Beleza. Tá vendo? Então, por padrão, aqui eu não fiz, mas eu sempre coloco, sempre os meus projetos começam com o mapeamento das entradas e eles terminam, antes do bloquinho end, eles terminam com o mapeamento das saídas. Eu sempre faço dessa forma. E aí minha lógica fica sempre entre esses dois. Um hábito meu, tá? Mas compartilhando com vocês, de repente, pode ser bem bacana isso, pensando numa manutenção de um programa, né? Enfim, é uma boa prática de certa forma. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Podemos prosseguir, avançar um pouquinho. Tá? Ver se tem alguma coisinha aqui no chat. Beleza. Legal. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, pessoal, aqui até agora a gente trabalhou com entradas e saídas digitais. Bem simples, bem tranquilo. Agora, para avançar um pouquinho, né, e a gente dá prosseguimento aí, eu vou falar um pouquinho de leituras de sinais analógicos, ok? Então, vamos conceituar um pouquinho sobre as entradas analógicas para entender como que a gente vai trabalhar com essas entradas, até mesmo com as saídas, né? Esse conceito aqui, ele é válido para ambos, né? Tanto no exemplo aqui eu vou trabalhar com entradas analógicas, mas a ideia, o conceito, a gente aplica também em saídas, né? Enfim, nos recursos analógicos. Então, legal. Então, eu estou com um diagraminha em blocos aqui de um exemplo de uma aplicação, né? Imagina que eu tenho um sensor de campo, um instrumento de campo ligado no meu CLP, beleza?
Então eu estou ligando o meu sinal elétrico, né, fisicamente ele existe, né, um par de fios, por exemplo, que liga o meu instrumento de campo até a minha entrada analógica lá no CLP. Legal? E a gente tem alguns conceitos aqui. Por exemplo, eu gosto de falar disso porque vocês vão ver que nos materiais de treinamento da HI, né, sempre nos nossos programas de exemplo, a gente utiliza muito essas nomenclaturas. Unidade de engenharia e unidade de conversor, por exemplo. Né? Então imagina que que o meu instrumento de campo seja uma célula de carga. Okay? E essa minha célula de carga, ela tem uma faixa de medição de 0 a 30.000 kgf, por exemplo. Né? É um exemplo da Petrobras utiliza isso nos postos de petróleo. Então uma célula de carga de 0 a 30.000 kgf. Essa é a minha unidade de engenharia, ok? Seria 0 a 30.000 kgf. Essa é a unidade de engenharia, ok? Um sensor de temperatura, ele vai de menos 50 até 250 graus Celsius. Legal, essa é a unidade de engenharia dele, de menos 50 ou 0, por exemplo, sei lá, até 250 graus. Beleza? A pressão, de 0,01 até 15 bar, né? Ou então um sensor de nível, de 1 a 10 metros de coluna d'água. Beleza? Então, unidade de engenharia é isso, é a grandeza, né, a grandeza física que o nosso equipamento vai medir lá. Legal? Então aqui ele está ligado fisicamente, eletricamente, né, o meu sinal analógico na minha entrada do CLP, e a gente tem uma outra nomenclatura que é o conversor, ok? Unidade de conversor. Vocês vão ver bastante isso daqui também nos materiais da HI, que eu já vou explicar um pouquinho mais à frente o que é isso. Beleza? No fim das contas, depois que esse sinal elétrico é ligado no CLP da HI, a gente vai jogar esse valor da unidade de conversor lá em alguma memória do nosso CLP, certo? E a gente vai trabalhar isso dentro do nosso programa Ladder. Então, no fim das contas, a nossa memória vai estar com o conteúdo dela, com o valor em unidade de conversor. Legal? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, alguns padrões que a gente tem aí na indústria, né, instrumentos de campo, é o famoso 4 a 20 mA ou então o 0 a 10 volts. Tá? Existem algumas variações, por exemplo, né, 0 a 5 ou 0 a 20 mA. Né? Aqui são dois tipos também, né, bem simples, né, corrente e tensão. Existem outras modalidades também, outros tipos de instrumentos, outras grandezas elétricas, né? Por exemplo, milivolts, né? No caso de um termopar, por exemplo, né? Ou então uma variação de resistência, no caso de um PT100, por exemplo, né? Enfim, nossa, tem várias modalidades, né, para a gente trabalhar. Mas o padrão forte que a gente encontra na indústria é o 4 a 20 mA, por exemplo. Legal? Beleza, então esse sinal elétrico, esse sinal analógico, ele está chegando na entrada do nosso CLP, beleza? E esse sinal, obviamente, ele passa por um circuito eletrônico e, no fim das contas, esse sinal ele é injetado, ele é jogado lá no processador, no cérebro do CLP. Né? Tem um microcontrolador utilizado nos CLPs e ele tem um recurso que a gente chama de conversor AD, conversor analógico para digital. Então, ele basicamente traduz o mundo externo para o mundo interno ali dos componentes. Né? Então, o meio analógico, o nível de tensão, o nível de corrente, por exemplo, de 4 a 20 mA, essa variação, ele vai traduzir isso para a gente um valor digital. Beleza? Então é isso que a gente tem, esse conversor AD. E aí o conversor AD, ele tem um conceito de resolução. Beleza? Então o conversor AD, né, o analógico digital, ele tem um conceito de resolução. O que é a resolução? É basicamente a precisão, vamos assim dizer, daquele meu conversor. Beleza? Então, por exemplo, os CLPs da HI Tecnologia, eles possuem uma resolução de 12 bits. Na prática, o que significa isso? A gente tem 2 elevado a 12, que isso dá pra gente 4.096.
Legal? Então, eu traduzi, vamos assim dizer agora, né? Bem, uma maneira bem simples. Então, eu traduzi aquele sinal analógico, eu dividi ele em 4096 pedacinhos e é essa resolução que eu tenho aqui no meio digital. Legal? Então, quanto maior a resolução, mais preciso é o meu o meu sinal que eu vou trabalhar dentro do PLC. Por quê? Quanto maior a resolução, maior é esse valor que ele divide, né? Então, por exemplo, existem CLPs de mercado que são 8 bits, por exemplo. Então, 2 elevado a 8, a gente tem 256. Então, ele vai dividir aquele range em 256 valores, ou seja, a precisão vai ser menor. Então, enquanto mais porções eu dividir, mais preciso eu vou trabalhar com aquele sinal, ok? Então, os CLPs da HI Tecnologia possuem uma resolução de 12 bits, beleza? Então, na prática, o que a gente tem? Lembra daquele valor em unidade do conversor? Olha lá, é o que a gente vai trabalhar lá no CLP. Então, são 4096 possibilidades. Então, o meu sinal vai de 0 a 4095. Por quê? Porque o 0 também faz parte da conta. O 0 seria 1, o valor 1 seria 2 valores, né? E por aí vai. Então, de 0 a 4095, eu tenho 4096 possibilidades. Beleza? Vou traduzir isso daqui para ficar mais fácil. Então, imagine que eu estou injetando um sinal de 4 a 20 mA na entrada do meu CLP. E aí eu vou trabalhar no meu programa ladder. Então, se eu estiver lendo lá no meu programa ladder o valor 0, eu sei que é 4 mA. E se eu estiver lendo o valor de 4095, eu sei que eu estou injetando um sinal de 20 mA. Beleza? Isso aqui ele é linear. Então, por exemplo, se eu estiver injetando 12 mA, vai estar próximo ali de 2048, né? Algo do tipo. E vai variando, né? É linear, é uma reta, né? Então é proporcional, beleza? Então, se vocês captaram a ideia aí, é basicamente uma regra de 3 composta que a gente tem aqui. Legal? Então a gente vai fazer uma regra de 3 para descobrir como que a gente vai trabalhar com as leituras de sinais analógicos. Então vamos lá. Então vamos para a nossa problemática aqui, para o nosso exemplo. Então, o nosso objetivo aqui agora é criar um programa onde eu vou fazer a leitura de um transmissor de temperatura. Por exemplo, esse transmissor de temperatura, ele tem uma faixa de medição, exemplo, tá? Eu chutei aqui, de 0 a 100 graus, tá? Um range bem baixinho aí, com o que a gente tem no mercado aí. E ele fornece pra gente um sinal na saída dele de 4 a 20 mA, padrãozão da indústria. Legal, então eu vou pegar esse sinal de 4 a 20 mA e vou injetar em uma entrada analógica de um CLP. Beleza? Então vamos entender um pouquinho das fórmulas para a gente trabalhar com isso. Legal? Então a gente tem uma fórmula genérica, tá? Isso daqui foi extraído daquela regra de 3 composta, tá? É uma continha matemática, assim, não tem muito o que explicar, tá? Então é o seguinte, então vamos lá. Então eu tenho na minha fórmula aqui o valor em unidade do conversor, legal? Esse valor é aquele que eu leio lá no meu programa ladder, que ele vai de 0 a 4095. Eu preciso dividir esse valor pelo valor máximo da minha unidade de conversor. Quem que é o meu valor máximo da unidade de conversor? 4095, é o valor máximo da unidade do conversor. Então legal, 4095, vou multiplicar isso pela unidade de engenharia máxima. Quem é a minha unidade de engenharia máxima do meu problema? 100 graus, né? Unidade de engenharia, 100 graus. Quem é a unidade de engenharia mínima? 0 graus. Unidade de engenharia mínima, 0 graus. Então vamos substituir os valores, ok? Isso que a gente fez agora, tá? Sem muito mistério. E eu vou agora, vamos simplificar, beleza? Então vamos simplificar essa equação. Como o meu range vai de 0, aqui ó, vai de 0 a 100 graus Celsius, eu não preciso ficar subtraindo 0 e nem somar 0. Legal? Então a gente simplificou aqui. Olha lá, meu valor da entrada, divido por 4095, multiplico por 100 graus Celsius. Vou simplificar mais ainda, né? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto.
Então, eu não preciso necessariamente dividir o valor da minha entrada. Eu posso dividir esse cara aqui, ó, que é o que eu fiz aqui, ó lá. 100 dividido por 4.095 multiplicado pelo valor lido, que eu vou efetuar essa conta e vai chegar nisso, ó lá. Então, de tudo isso daqui, ó, a gente chegou nessa simples conta, ok? A gente simplificou. Vou mostrar para vocês. Olha lá, 100 dividido por 4.095. Olha lá. Foi esse valor que eu peguei como referência aqui, ó. Beleza? Então, se eu multiplicar o valor que eu estou lendo na minha entrada analógica, eu chego na minha unidade de engenharia. Beleza? Aqui eu esqueci de atribuir, tá? Depois eu vou completar, pessoal. Desculpa aí. Então, no fim das contas, eu vou ter a minha unidade de engenharia pronta. Quem que é a minha unidade de engenharia? É o valor em graus Celsius. Vamos ver isso na prática? Então, imagine que eu estou lendo lá 4.095 na minha entrada e multiplicar pelaquela constante que eu descobri. Opa, deixa eu fazer aqui de novo. 100 dividido por 4.095 multiplicado pelos 4.095, né? Imagina que eu estou lendo esse valor. Olha lá, 100 graus Celsius. Beleza? Imagine que eu vou ler agora metade da escala, 2048. Isso aqui é para dar próximo de 50 graus. Olha lá, 50 graus Celsius. Beleza? Então a gente já entendeu como que o meu CLP está convertendo isso para dentro do meu programa e efetuando os cálculos, né? Então legal. Então a gente descobriu uma constante de conversão. Beleza, pessoal? Então tá lá. Então no fim das contas eu vou basear toda a minha programação nisso daqui, ó. Simplesmente isso. Eu vou até a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ler a minha entrada, vai mapear esse valor em uma memória e eu vou depois multiplicar essa memória por essa constante que eu descobri e vou atribuir em uma outra variável. E aí nessa outra variável eu vou ter o meu resultado da minha, por exemplo, temperatura do transmissor em graus Celsius. Pronto, é isso que eu vou ter lá no meu ladder. Beleza? Então vamos praticar aqui, ó. Vamos ter como referência isso daqui. Abrir o nosso projetinho. Olha lá. Bom, depois eu dou uma melhorada aqui. Bom, uma área aqui mais para baixo. Aí, show de bola. Então vamos lá. Vou documentar também. É uma boa prática. Exercício 3, leitura de transmissor. É isso que eu coloquei? Transmissor de temperatura. Beleza. Então, nosso exercício 3. Então, legal. Então, como que eu vou fazer? Então, o primeiro passo é ler a minha entrada analógica. Ok? Eu vou ler essa minha entrada. Como que eu faço para ler? Eu vou utilizar o recurso de movimentação. Então, eu vou mover o valor da entrada analógica 0. Lembra? Eu expliquei isso aqui anteriormente, no início, eu conceituei os tipos de dados, né, os operandos. Então, o E representam as entradas analógicas. Então, eu vou mover um valor de uma entrada analógica para uma variável M qualquer, M0, por exemplo. Beleza? Vamos carregar isso para dentro do CLP para ver funcionando. Para quem ainda não teve curiosidade, para quem ainda não teve a oportunidade, curiosidade ainda de ver como é que funciona. Olha lá. Então eu estou variando, no meu kit aqui tem um potenciômetro, e na medida que eu vou variando, esse meu sinal vem mudando. Olha lá, pessoal. Então, tá vendo? O meu sinal vai de 4.092 ali, por exemplo, né? Acredito que deve estar um pouquinho descalibrada essa entrada. Mas esse seria o nosso fim de escala. E próximo do 0 é o nosso início de escala. Ok? Então esse é o nosso range ali para trabalhar. Então é isso, ó. Então o que a gente tá vendo aqui, no fim das contas, é aquele tal daquele valor em unidade de conversor. É isso, ó. É o valor de 0 a 4.095.
Tá vendo, ó? Show de bola. Então beleza. Então agora a gente já está lendo a entrada analógica, beleza? Eu já estou escrevendo o conteúdo da entrada numa memória M, e agora eu vou ter que fazer aquela conta matemática, né, que a gente chegou nisso daqui, ó. Então, olha lá, a minha M0 já contém o valor de unidade de conversor, agora é só eu multiplicar isso por essa constante. Olha que legal. Então vamos lá. Então vou aqui em matemática, multiplicação, e tá lá, ó. M0 multiplicado. Agora é uma grande questão aqui que eu vou comentar com vocês. Essa nossa constante, tá vendo que ela é do tipo real? Pô, o que é isso, Vinícius? Né? Olha lá, ela tem casas decimais, né? Uma variável do tipo float, ela tem casas decimais. Então eu já não consigo trabalhar com constante inteira. Eu teria que trabalhar com uma constante real. E as nossas constantes reais são operando Q, ok? Então sempre quando eu defino uma constante no meu programa, dou um Enter, ó, ele abre essa tela para eu definir os valores, ok? Olha lá, tem um campo aqui de valor. Qual é o valor que eu vou colocar aqui, ó? Ó, vou até dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, esse é o nosso valor. Tá vendo? E depois eu preciso atribuir isso em uma outra memória. Legal? Então, vamos lá. Vamos entender o problema que está acontecendo aqui, pessoal. Percebe que aqui a gente tem um valor em unidade do conversor, que ele é inteiro, vai de 0 até 4095, não tem casas decimais, é um valor inteiro. E aí eu estou multiplicando por um operando que é do tipo real, operando float. Então, se a gente der uma olhada lá na documentação do nosso bloco, a recomendação é que todos os cálculos aritméticos sejam executados com os mesmos tipos, ok? Então, se no fim das contas eu vou trabalhar com variável do tipo float, o ideal é que todos os meus parâmetros sejam do mesmo tipo, senão não vai dar certo. Legal? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esses operandos. Então ao invés de mover a E0 para uma M, para uma variável inteira, eu vou mover para uma variável D. Por mais que esse valor, né, olha lá, vamos carregar isso aqui, ó, para mostrar que na prática é a mesma coisa. Por mais que essa variável seja do tipo real, olha lá, inspecionar, olha lá, não vai alterar. Ele vai ler lá, ó. Tá vendo? Na prática é a mesma coisa. Então beleza, então esse bloquinho nosso está funcionando da mesma forma. E o que eu vou fazer aqui agora? Como já está no mesmo tipo, agora está fácil da gente trabalhar. Então vou voltar ao bloquinho de multiplicação. Então quem é o meu primeiro parâmetro? D0. Minha constante Q0, que eu já defini o valor anteriormente. Então A multiplicado por B, eu vou atribuir em C esse último parâmetro. Eu vou colocar aqui D1, por exemplo. Então, basicamente está pronto aquilo que a gente quer fazer. Vou dar vou clicar aqui, né, para vocês verem. Vou inspecionar esse valor. Olha lá, então a variável D0 tem o nosso valor em unidade do conversor e a variável D1 tem o nosso valor em graus Celsius e varia de 0 a 100%. Vamos ver se deu certo? Deu uma travadinha. Aí, voltou. Olha lá, 99,92. Tá vendo? Acho que eu acabei de lembrar que a gente está numa call. Pode ser que a resolução esteja pequenininha para vocês aí, ó. Pera aí. Acho que aqui dá pra ver, né, pessoal? Então, olha lá, tem um valor em unidade do conversor e o valor em graus Celsius. Seria, né? Olha lá, quase 100 graus, metade da escala, vamos ver? 50 graus, vamos ver.
Vamos ver, tem que estar próximo de 2048. Olha lá. Então é mais ou menos isso, né? Ó. Acho que deu para entender aí o que a gente quer passar aqui, né? Lá, 2040 e pouco, né? Lá, 2048. Então seria a metade da escala. Beleza? Ó, 50 graus Celsius. Então, o tanto que variar é o tanto que a gente vai ter aqui. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo 3 é o nosso último exemplo aqui. Eu não vou entrar no mérito das saídas analógicas, até porque tudo isso que eu falei, inclusive a gente tem programas de exemplo, tá? Mas é mais para a gente mostrar mesmo na prática, né? E passar esse conteúdo para vocês. Mas, no fim das contas, para eu trabalhar, por exemplo, com uma saída analógica, é a mesma forma. Eu teria que fazer, por exemplo, um move de um respectivo valor. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, M10, M100, M1000, vai. M1000 para S0. Então é isso, ó, o operando da saída analógica. Vamos lá, vamos carregar isso, ó. Então não faz parte já do exercício, tá, pessoal? Só tô comentando aqui com vocês, ó lá. Então o valor tá zerado. Então eu vou vir aqui, ó. O legal das memórias é que eu consigo dar um double click e editar o valor, ó. 1, 2, 3. Então eu estaria jogando esse valor lá para minha saída analógica. Lembrando que eu tenho que jogar um valor de 0 a 4095. Então se eu estiver jogando 4095 para minha saída analógica e medir, né, for com o multímetro lá na saída, vai ter 20 mA. Exatamente 20 mA. Se eu estiver jogando 0, estou jogando 4 mA. Ok? Aqui, por exemplo, 12 mA, né, metade da escala, e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, para trabalhar com saída analógica, eu poderia fazer cálculos matemáticos e aí eu passo para o usuário informar, por exemplo, quanto ele quer na saída em miliamperes. E aí o meu programa calcula esse valor em unidade do conversor. Se a gente sabe o caminho de ir, o caminho da volta a gente sabe também. Contas matemáticas, é coisa simples. Beleza, pessoal? Então, vamos ver se vocês têm alguma dúvida. A princípio, o conteúdo que eu tinha para passar é esse. Tá? Vamos ver se alguém quiser falar alguma coisa, pontuar alguma dúvida. Fiquem à vontade aí, pessoal. Acho que foi bem claro, Vini. Foi bem bacana. Deu pra ver bem. Tranquilo. Bom, pessoal, então é o seguinte. Aqui, obviamente, foi um encontro bem simples, tá? Bem tranquilo para a gente falar um pouquinho de utilização do SPDSW. Todos esses recursos que eu falei são bem específicos da família G3S, tá? Por mais que a gente acabou abrangendo algumas informações e características do CLP, algumas características do G3S, né? Bom, e aí o que eu quero passar para vocês, para complementar os estudos, é o seguinte: é justamente aquele material de treinamento. Tá? Esse slide depois eu posso mandar para vocês, para todos vocês por e-mail, e aqui tem um link direcionando lá em um link público que eu fiz, que ele dá o acesso ao treinamento de SPDS, tanto básico quanto avançado, tá? Então é bem bacana, pessoal, tem mais de 200 páginas lá explicando, ó, ele vai direcionar aqui pra gente um link público e vocês podem estar efetuando o download aí, tudo bem? Para justamente complementar esse nosso estudo, né? Tudo que a gente viu aqui agora. Deixa eu voltar lá, que eu perdi. Deixa eu voltar lá. Beleza, pessoal? Então, para complementar os estudos, eu recomendo fortemente, quem tiver dúvida, quem tiver alguma dificuldade, veja essas documentações, além dos manuais online, tudo aquilo que eu mencionei no início. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Legal? Aqui tá as minhas informações de contato. Se alguém precisar mandar um e-mail solicitando alguma coisa, né? Aqui tem o telefone nosso aqui da HI. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade aí. Então, eu declaro encerrado aí o nosso... Ô Vini, só para lembrar que na semana que vem, na quarta e na sexta, a gente tem treinamento
do OPPE na quarta e na sexta do H Studio, certo? Legal, legal, exatamente, pessoal. Então, na semana que vem a gente vai dar sequência na nossa série de treinamentos que a gente vai fazer, esses encontros online. E na semana que vem a gente vai falar sobre o OPPE, né? Esse software aqui, que é basicamente para programar as IHMs da HI Tecnologia, tá? Então, a gente viu o software de programação ladder dos CLPs para fazer as lógicas de comando. E na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar sobre o OPPE, criando um projetinho, como criar as telas, né? É bem bacana, beleza? E o OPPE ele também ele faz parte do SPDSW, ele vem instalado junto, beleza? E aí na sexta-feira, não sei se todos aí já estão inscritos, mas na sexta-feira a gente vai fazer um treinamento de um outro software de programação da HI, que é baseado na linguagem de programação de texto estruturado, ok? A linguagem ST, uma nova tendência aí que a gente está fazendo com os nossos CLPs, né? Uma linguagem até que mais fácil para programar, né? Bem bacana, tem várias vantagens em relação ao ladder, né? Beleza? Mas então é isso, pessoal. É isso, só para lembrar, a gente vai fazer o mesmo esquema, né? De mandar os e-mails com os links. Se alguém, porventura, não tiver recebido, dá um toque pra gente, fala com o vendedor responsável, né? Com o Wallace, com Bárbara, com o Ney, que são as pessoas aí, os responsáveis comerciais, que eles encaminham por WhatsApp ou encaminham direto para vocês. E às vezes os nossos e-mails podem cair em caixa de spam, então a gente vai mandar os e-mails com os links das salas com antecedência, beleza? Acho que é isso, Vini. Beleza, não, legal, pessoal. Eu agradeço demais aí pela atenção de todos, legal? Então, novamente, surgiu dúvida, tá precisando de alguma documentação, orientar um desenvolvimento, né? Claro que a gente não consegue fazer para vocês, né? O que a gente consegue é orientar, né? Sempre tá orientando aí, mandando. A gente tem muitos manuais, né, no nosso site, programas de exemplo. Então, tá com dificuldade de achar, entre em contato com a gente, liga, manda e-mail, entra lá na página de suporte do site, faz um contato com a gente vai estar orientando certinho vocês aí. Beleza, pessoal? Então, o nosso encontro de hoje aqui é isso. Legal? Agradeço demais a Beleza, atenção de Vini. todos. Valeu, Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.